Mais um Tokudok no ar. Eu sou Marcelo Del Greco, estou aqui com meu amigo Danilo e Ed Carlos Rodrigues para falar dele, do mangá do Jaspion. JBC invadindo o Tokudok de novo, tá vendo? Mais um Tokudok no ar, eu não consegui nem começar o vídeo. Então tá aqui, ó, o pessoal da JBC, Marcelo Del Greco e Ed Carlos estão aqui para falar do mangá do Jaspion, responder todas aquelas perguntas que vocês estão pedindo, ó, uma cara. Porque, gente, vocês não têm ideia, toda minha caixa de mensagem é balcão de informação da JBC, viu? O povo acha que é tudo culpa minha essas coisas. De certa maneira é, né? Manter essa chama do Tokusatsu acesa, não deixa de ter sua parcela de culpa sim. Mas eu não posso responder as perguntas do JBC, por isso que eu chamei vocês aqui. Então vamos falar do mangá do Jaspion, eu não vou enrolar. Eu quero saber assim, quem teve essa bendita ideia de fazer um mangá do Jaspion? Qual dos vocês dois é o culpado desse negócio? Na verdade, assim, acho que desde o primeiro dia que eu entrei na JBC, eu acho que, não sei se o Marcelo vai lembrar, eu cheguei a comentar com ele, pô, já pensou se a gente fizesse um mangá do Jaspion? E aí eu fui conversar com o Ricardo Cruz um dia, nessa conversa até surgiu uma ideia de, será que não era legal catar aqueles mangás da Terebi? O licenciamento disso é muito complicado, né? Porque é muito ligado à revista Terebi, e aí é para encontrar os direitos de quem é, onde tá. Era mais só falar com a Toei e produzir algo novo. E aí ele tinha uma amiga jornalista lá no Nihon e a gente fez uma cartinha pra Toei. E eis que veio uma resposta. A gente tem um representante aí, que é a Sato Company, e ele pode te dar todo o respaldo aí pra tocar esse projeto. A gente, com o Sato, melhor ainda. Isso foi quando, você lembra? 17 virada, 17, 18. Porque assim, o lançamento foi no Anime Friends 2018. A Sato, na verdade, passa as infos pra Toei, vocês passam direto. Eles trabalham com a gente como se fosse um agente, né? Então eu encaminho lá pra Sato e a Sato encaminha pra Toei pra aprovação. Porque a Sato tem direito do Jaspion pra tudo, pra exibição na TV, no streaming, pra impresso, se criar um álbum de figurinha, se lançar DVD, é tudo na mão da Sato, é isso que acontece. Exato. Então vocês respondem pra Sato que fala pra Toei. É meio que isso, né? Mais ou menos isso. A gente tinha que saber direito qual era a extensão da licença do Sato, né? Então a gente foi lá falar com ele. Originalmente, isso eu já falei em vários lugares, a ideia era fazer Jaspion Changeman. Mais tarde, quando o Yusei veio para a Comic Con de 2019, ele explicou que a Toei até tem Super Sentai anteriores a Zyuranger, que é o primeiro Power Ranger. Só que, por respeito a Hasbro, eles não iriam trabalhar isso, né? A ideia era ser uma história principal do Jaspion e reintroduzir os Changeman ali pela metade final da história. A intenção desde o início é criar o Henshin Universe, criar ali exatamente essa ideia de criar uma legião de heróis ali, né? Super Sentai tá fora. Eu falei pro Yusei, não, a gente não pode usar o Goranger, que é o primeiro, que nem era considerado Super Sentai, que é do Ishinomori. Aí ele, não tem brecha, não tem abertura. E não significa que as outras estejam disponíveis também. É caso a caso, e tem que ver se eles deixam a gente fazer cross-mídia, porque são licenças diferentes. Então não é tão simples. Queremos fazer? Sim, não tem a menor dúvida. Entre querer e fazer existe uma distância no mundo oficial, né, no mundo licenciado. Então a gente está focado em trazer o Jaspion de volta, é uma história só do Jaspion, nisso que a gente está concentrado. Então, mas aí na hora que a Toei liberou e a Sato falou para vocês, manda a bala, a escolha já estava certa do Yabu, do Michel, quem que ia fazer, ou seja, aí vocês foram pesquisar? Não, a gente tinha ideia de quem a gente gostaria que fosse. E tanto o Yabu quanto o Michel vieram de forma muito natural para a gente. A JBC tinha acabado de lançar a trilogia dos Combo Rangers, e assim, o Michel foi um cara que foi surpreendendo a gente a cada página, porque ele foi mostrando facetas, né, uma qualidade de desenho, de entendimento de quadrinhos como um todo, muito grande. A gente conversou muito com eles antes de bater o martelo. Mas nesse processo, assim, desde que vocês tiveram a ideia, até rebater e falar, pode fazer, até chegar nisso, já levou um tempo. Vai ser esses dois caras. Quase 2. Pergunta para poder entender. Quando vocês definiram que eram os dois, quanto tempo levou de briefing? Como é que foi esse debate do tipo assim, vamos continuar a história original, vamos fazer um reboot, vamos fazer um outro universo? Ou isso já estava definido desde o princípio? Não, a gente, desde o começo, a gente falou, não é o reboot, é uma continuação. Só que, assim, a nossa experiência em produção de mangá era diferente dessa produção de mangá. Essa a gente teve que cuidar absolutamente de todos os detalhes, né? A gente tinha um cronograma que a gente descobriu que era um cronograma
meio que ingênuo. A gente achou que as coisas assim, ó, iam fluir, pá, pum. Então, esse é um dos motivos de eu chamar vocês aqui, porque é realmente isso, é o que eu canso de falar sempre. A vida não é um miojo. Só demorou 1 ano e meio aí para acontecer, desde a ideia até confirmar tudo que ia rolar, desenhista, ilustrador, história, tudo. Essa história, a gente já sabe que tem uma média de 150 páginas. Como é que foi isso? Gente, tem que ter uma média de 150 páginas. Ou a partir do roteiro caiu em 150 páginas. A gente pensou até, inicialmente era 120, 130 páginas no máximo, assim. Para poder chegar num brief razoável, a gente precisou correr atrás de muita referência para poder imaginar, tá, daqui a gente parte para uma continuação e vai até aonde. Quando a gente sentou para brifar, acho que foi o quê? 2, 3 conversas, o Yabu já começou escrevendo, né, e nesse meio tempo, com o Michel, eu fui brifando para aquelas imagens, as imagens de promoção. A gente não quer mudar a armadura, a gente não quer mudar o Dylion, a gente quer que mantenha-se o herói do jeito que a gente conhece e que ele volte imponente como tal, para enfrentar o mal novamente, assim. O Yabu e o Michel, eu sei que já assistiram também, o Michel falou ali no vídeo que a gente gravou, vocês não sabem, eu gravei um vídeo com o Michel Borges, pessoal, e já tá no canal, vou deixar links na descrição, toda a cronologia, desde que saiu o mangá do Jaspion, eu soltei várias infos aqui, tem uma playlist completa, depois você vai na descrição e assiste. Marcelo Del Greco não era fã do Jaspion como é hoje, quando tudo começou, que eu sei. Quando estreou Jaspion em 88, eu estava o quê? Com 16, 17 anos. Então, eu tinha meio que abandonado séries. Tem aquela coisa que eu sou uma geração antes do Jaspion. Quando eu realmente comecei a gostar, primeiro ali por volta de 92, quando eu fui fazer estágio na TV Manchete. E ali eu comecei a assistir Spilvan, eu comecei a assistir o Black, e essas duas séries foram as duas séries que me cativaram. Teve um outro momento logo em seguida, já na época do Herói, que eu conheci um senhor, ele era o coordenador de TV, e ele criou uma programação à tarde da Record, que era Jaspion, Changeman, depois acho que veio Flashman, veio Machine Man. Eu comecei a assistir ali de novo aquela tarde da Record, e foi um momento, assim, ao mesmo tempo nostálgico, mas foi de novidade para mim, que foi quando eu efetivamente comecei a acompanhar o Jaspion. E eu sempre tive para mim que existem as coisas que eu sou fã, e tem aquelas coisas que, mesmo não sendo fã, você tem que respeitar pela importância daquela obra. Se você quiser saber mais também da história do Marcelo, já tem um vídeo com ele contando a história dele aqui, como é que ele trouxe o Tiga para o Brasil, a ideia dele trazer o Ultraman de volta. Você dá uma olhada na descrição, tem tanto vídeo que se você não assistiu, você vai completar toda a situação de uma vez aqui. Todo mundo da produção se viu na obrigação de revisitar o Jaspion mesmo. E aí você vai ver com outros olhos, assim. Na hora que começou a redigir os roteiros, quantos roteiros tiveram? Vocês têm noção? Para cravar, 6. Chega essa o roteiro 6, vocês peneiram o roteiro e falam isso não, isso sim. Na hora que vocês acharem que tá ok, vocês mandam pra Toei, manda pra Sato. Esse processo eu queria entender. Antes de chegar na Toei, ele foi e voltou várias vezes. Você pode, por exemplo, ler o roteiro e imaginar na sua cabeça como ele está funcionando, mas é na sua cabeça. A hora que o Michel passou para o papel, a gente começou a enxergar outras coisas que a gente pedia. E aí a gente foi ajustando no caminho isso. Não ia fazer sentido ser 30 anos depois, porque ele teria ficado muito tempo fora. A gente ia ter que justificar muita coisa aí no meio. Então a gente preferiu ser entre 10, 15 anos para justificar, porque ele é um aventureiro, ele é tipo um Flash Gordon. Ele vai de planeta em planeta. E tem algumas coisas assim, né? 30 anos. Kanoko, quando o pai dela tira a foto do pássaro dourado, ela tem 16, ela tá fazendo 16 anos. Ele comemora o aniversário dela ali, então teria 46 anos. É legal o momento falar 30 anos por conta de aniversários e tal. É legal, mas assim, tem que pensar também como vai ficar os terráqueos nessa história, né? O Jaspion você pode dar um gato, você fala assim, o Jaspion alienígena, o metabolismo dele funciona diferente, ele é um humanoide do espaço. Mas e os terráqueos? Sim, a gente percebeu que todo o processo tinha que ser revisto em algumas etapas. E numa dessas já tinha passado 2018, que era o prazo que vocês tinham colocado de primeira, que ia ser o lançamento, e no fim, lógico que... Eu acho que assim, o texto demorou mais tempo, né? Foi quase 1 ano e meio de texto. Porque enquanto a gente grava isso, apesar de não ter saído, o mangá já está, entre aspas, essa parte já está finalizada, essa parte já está completa. Tanto que você falou que foram 6 roteiros. E uma coisa que tem que ser... acho que é bom pontuar esse pessoal, qualquer mangaka lá no Nihon tem uma equipe com ele, né? Então ele faz os rabiscos principais, e aí ele tem um cara para arte finalizar, ele tem um cara para colorir, tem um cara que vai ver cenário, sabe? O Michel não teve isso, não. Então, perguntas interessantes contra o mangá.
Páginas serão em preto e branco, mas vai ter colorido alguma coisa também. 12 páginas coloridas. Essas páginas coloridas são partes da história, então. Não é que tá lá uma página extra pro povo achar bonito só. Ah, sensacional. Todas. Isso é bom, isso é bom. Então tá. E o tamanho do mangá é um tamanho normal. É um tamanho normal de mangá. O tamanho dele é o tamanho do mangá do Ghost in the Shell. Quase um formato americano, assim, mas Ele é maior. Capa dura ou capa mole? capa dura. A gente escutou uma galera do meio que fala, putz, como que você quer ver o Jaspion? Papel grosso ou papel fino? Desde que não fique transparente, né? É isso que eu ia perguntar, porque tem uns papéis que você olha, você vê o desenho da frente e o de trás ao mesmo tempo, né? Primeiro a gente vai precisar ver se tem o papel que a gente quer disponível agora, né? Porque a pandemia mudou tudo. Muda tudo. E como é uma primeira edição que, assim, pode ser única, né? Tipo, gostaria muito de contar outras histórias, mas tudo vai depender do quanto ela vai ter êxito. É uma edição única, vai ser um exemplar único, começo, meio e fim numa edição única. Isso muita gente perguntou para mim. E essa edição única, se ela for viabilizada pela galera que vai consumir esse mangá, ela pode virar continuação. Vai depender de quem for consumir o mangá, quem comprar, né? Tem possibilidade de continuar essa história. Do jeito que essa história está sendo contada, ela parece um longa-metragem. Então imagina que esse é o primeiro filme. Outra coisa que o povo quer saber. Vai ter Jaspion, vai ter Anri, vai ter Mia, vai ter Dylion contra Satangos, Magaren, Boomerman. Quem mais tá lá? Dá pra falar? Joe Tiger foi uma coisa que eu pedi muito. Eu sei que ele apareceu só num episódio, mas Joe Tiger é um personagem bem emblemático por ter treinado com o Jaspion, lutaram um contra o outro aqui, então até isso a gente brinca na história, tem essa brincadeira dos dois serem ainda rivais e querer se enfrentar de novo e por aí vai. Porque pelas imagens já deu pra ver que tem Coco e Namagaderaço também, mas não é o Coco mais criança, porque anos se passaram, vai ser um outro Coco. Tarzan Galáctico tem que estar, certeza, o bebê cresceu, né? A gente já sabe que a Killmasa vai estar ali como também vilã de novo. Por que a Killmasa e não a Kyusa? Como é que foi essa seleção? Qual o critério? Por mim, poderia ter sido uma outra bruxa qualquer. Só que a Kyusa tomou um espadinho laser, velho. Então, como ela foi aqui porque ressuscitou o Magaren e tomou um espadinho laser, acabou a história, né? A questão da Killmasa, no final da série, fica aquela coisa meio assim, ela explode junto com o Satangos. Então, se a Killmasa explodir junto com ele, o Satangos e o Magaren podem voltar, ela também pode voltar. Então, e por que ela voltar primeiro? A Killmasa é uma bruxa muito mais estratégica. A história já fala que ela é uma bruxa que domina mentes fracas. Então, para voltar, não adianta voltar com os dois pés. Tá num mundo diferente. Então, você tem que ver alguém que tem domínio político, domínio, né, com as palavras para poder pegar as pessoas pelo pé e pela mão. Então, assim, se você quiser entender como que o Magaren, Satangos, que o Masa volta, toda essa galera volta, a gente corta aqui, a gente espera, deixa que leia o mangá, porque é só pra atiçar. O povo ter a vontade de entender o porquê. Porque, assim, ele tá explicado o porquê que é aqui o Masa, mas como? O como é o interessante. Como que o Satangos... Porque a gente viu o Satangos voltando, quase voltando, no Space Squad. Mas como é que ele volta pro mangá, que já passa depois do Space Squad, no fim das contas, pelo que eu entendo, tá aí, vai ter que ler, não vamos contar. E essa coisa do retorno do Satangos tá bem alinhado com a ideia do Space Squad, né? De juntar energia negativa para ele se construir e tal. Tá bem alinhado mesmo. Tem muito gancho ali na série que dá para aproveitar bastante em continuações, sabe? Boa, isso é legal de falar, que vocês assistiram o Jaspion N vezes durante o processo, inclusive, que é pra ter tudo amarrado, que não tá nada jogado. Isso é muito legal, que tá claro aqui, né? Quantas vezes, voltando um pouco pra parte técnica, na hora que essas 6 versões do roteiro foram pra Toei? O roteiro, isso foi arrumação nossa, né? Aprovação interna nossa. A gente fez uma pré-aprovação com a Toei do roteiro completo antes das alterações. Mas como a história em si não muda, primeiro a gente traduziu o roteiro inteiro para inglês para mandar para eles. E mandei e isso foi aprovado. A história em si não tem mudança. O que tem mudança é na sintonia fina. O que vocês bolaram, o que vocês pensaram, imaginaram, que bateu na Toei e ela falou, não. Tirando que vocês queriam change, mas não rolou. O que teve mais que vocês falaram? Isso aqui vai rolar. A Toei falou, mas nem pensar. Não, é o lance da armadura, né? Ou o Jaspion aparece sem ou com. Nada de ser, tipo, vestido, só que sem capacete. Capacete aqui embaixo do braço, isso não. Mas vocês pensaram nisso, só que a Toei barrou. Foi sugestão do roteirista. No momento que a gente viu, eu como fã já falei, eu já tinha dito de primeira, eu falei, isso nunca existiu na série. Bateu na Toei e eles falaram, não, isso não pode acontecer. Outra questão muito comentada em relação ao filme prometido pela Sato é que o Sato quer atualizar a armadura do Jaspion. O mangá é a mesma, então. É a mesma. Memória afetiva, cara, é uma coisa que você tem que respeitar. Fazer um mangá, a gente pode fazer o que quiser no mangá, é desenhado. Para filme, você tem que ver como você consegue viabilizar a coisa. A gente tem todos os efeitos especiais do mundo.
A gente tem todos os ângulos possíveis e impossíveis do mundo para usar. Desenho é possível tudo isso. E outra coisa que fique clara é que esse mangá não relaciona com tal filme que estão pretendendo fazer. São histórias diferentes, a proposta é totalmente diferente e o filme não tem nada, nenhuma linha escrita ainda. Então isso que fique muito claro também. Que não é que o filme vai gravar o que está no mangá. São coisas separadas, esquece. O mangá continua a série, o filme também pode continuar a série, só que em paralelo, são coisas separadas. Por ter o apoio, por ter a assinatura da Toei, esse mangá, de certa forma, é oficial canônico. Nessa linha do tempo, canônico. Ele efetivamente é oficial. Ele é oficial e é canônico. E em tempos de linhas dimensional, pode falar, é uma dimensão possível. Total, então, mas é isso que eu quero que fique claro para todos, porque é uma dúvida que foi gerada, assim, ele é continuado e é oficial, porque a Toei está falando, façam, está aprovado, é para fazer, e a Toei, na hora que leu tudo, falou, tá aqui o carimbo, toma aí e imprime. Vou dar um mini spoiler só para atiçar o pessoal, a gente falou muito do Space Squad, a gente deu um jeito de costurar com o Space Squad. Então imagina que as coisas estão se acontecendo paralelamente. Que é uma maneira muito atual que Power Rangers trabalha, que o quadrinho termina na série, a série continua no quadrinho, tem toda essa relação, quem consome todos os materiais tem um universo amplamente ali entendido, né? Sim. E aí mais ou menos isso que o mangá vai viabilizar. E aí se vier a galera comprar em peso e ter a segunda edição, isso vai fazendo ainda mais link, vai continuando ainda mais essa consuma para poder ter mais. A questão é, muita gente perguntou também isso, e já tem uma previsão exata ou tem que finalizar coisas ainda para ter uma previsão exata, né? Não tá 100% ainda. A gente aproveitou aí a pandemia, a quarentena, para melhorar algumas coisas, aprimorar. Então, o Michel está mexendo em algumas coisinhas, alguns detalhes, e a gente ainda tem que passar pela aprovação final da Toei do produto como um todo, né? Não só a história, mas também todo o material editorial que a gente produziu, desenvolveu. Aí sim vai. De qualquer maneira, mesmo que ele estivesse pronto 100% agora, a gente não teria a data de lançamento, porque a gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal, em que ritmo, a gente vai precisar falar com as gráficas, refazer orçamento, o preço do dólar foi lá para o espaço, papel muda preço, tinta muda preço, hora gráfica muda preço, então isso tudo a gente vai ter que renegociar. E se a gente tiver que alterar preço, alguma coisa, a gente também tem que renegociar com a Toei. Então essa pandemia realmente complicou tudo. Vai sair? Vai. Quando não dá no momento para dizer... Dá para dizer que vai ter Comic Con? A gente acha que não, mas a pandemia prejudicou até o Jaspion. Vai ver. Todo mundo. E na hora que sair isso aí, como é que o pessoal vai poder? Só vai vender online, vai vender físico, vai para as bancas? Qual que vai ser? Vocês já têm essa ideia? Tem uma ideia básica, assim. Provavelmente os principais e-commerce do mercado vão vender. Pela Japorama, né, que é pro nosso braço lá varejista, a Japorama vai ter lá uma edição. A ideia é criar formatos para cada um deles. Eu com uma equipe lá, a gente criou uma gama de brindes, né? E mesmo isso agora, a gente tem que começar a pensar como que eu vou utilizar e o que eu posso, né? Dentro da verba que tiver, para poder encaixar isso. A tiragem não é uma tiragem absurda, é uma tiragem expressiva que seria muito bom que em 3 meses ela acabasse, né? Tiragem, para quem tá por fora do... tipo exemplares que vão ser impressos. Vai depender dos fãs todos. Tem fã no Brasil inteiro e vai ser entregue para o Brasil inteiro. Então, meu amigo, você tá no Sul, você tá no Acre, você tá em Curitiba, você vai poder comprar, você vai receber. Então, quebra esse cofrinho na hora que sair aí para poder ter mais edição, galera. Sei, agora depende de 6. Vai abrir pré-venda, vai explicar os formatos que vão estar disponíveis. Ele vai também sair em formato digital. Pergunta bastante ácida aqui para fechar. Vocês prometeram por 59. Esse negócio do dólar vai fazer subir? É possível. Se a gente for manter a mesma configuração, capa dura, bonitão, do jeito que o pessoal quer, com certeza não é esse preço vai ficar, não. Esse tempo que tá demorando é pra você jogando cofrinho, moeda no cofrinho. Esse tempo que demora, você vai jogando no cofrinho. Na hora que estourar, que sair esse mangá, você estoura o teu cofrinho, vai sobrar dinheiro pra você e você vai conseguir comprar a primeira edição. Edição do colecionador. Pergunta final e última, prometo. Qual a chance desse mangá virar uma animação na mão do Rafael Cennini? O que o Cennini faz na casa dele, que todo mundo paga muito pau, assim, fala, puta, que legal essa coisa... O cara leva, tipo, meses para poder renderizar aquilo lá. Tem que ser um plano muito, muito bem elaborado, tem que envolver muito mais empresas do que só a vontade da JBC e do Cennini, sabe? Não é você chegar lá na Toei, vamos fazer uma parceria, não. Vamos fazer um comparativo só para você ter uma ideia. A gente fez um levantamento de quanto custaria um episódio de 6 minutos
do Jaspion com a qualidade lá do que o Senini está fazendo. Gráfica, para fazer esse mangá do Jaspion, de 50 a 100 mil reais para rodar tudo. Para você fazer 6 minutos de animação, daria entre 5 e 10 milhões de reais. Ele já gravou comigo, a gente já bateu esse papo, e assim, e é por isso que a gente fica pistola quando a galera baixa o vídeo dele e reposta no próprio canal, reposta na conta do Facebook, ao invés de dar valor pro trabalho dele. Ele mesmo falou, tipo, esse roubo que a galera faz atrapalha ele pra caramba, ele podia estar muito melhor. A galera ele podia estar muito mais bem visto, ou até com um contratinho ou algo assim, mas não, porque a galera rouba o trampo dele, ele perde esse espaço, né, cara? Então pronto, rapaziada, é isso que vocês entenderam do que tá acontecendo, espero que tenha sanado todas as dúvidas que vocês mandavam pra cá. Se tiver mais dúvidas, você comenta aqui embaixo, que eu vou passar para eles, vou respondendo. Fica de olho no Instagram, porque eu tô sempre publicando coisas por lá, no Twitter e na comunidade do canal. E vai ter mais Tokudó sobre o mangá do Jaspion, assim que mais coisas acontecerem com o mangá do Jaspion. Se você gostou do vídeo, deixa o like, por favor. Compartilha com a rapaziada. Todo mundo tem que saber o que tá rolando com o mangá do Jaspion. A gente vai se falando, a gente fala nos próximos vídeos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ed. Abraço. Valeu.